Fala galera, beleza? Kilanari trazendo mais um vídeo comentário aqui para vocês. Hoje, pessoal, como vocês puderam ver, já estou na minha casa. Então o que a gente tem que fazer? Vamos continuar nossa série de Android conforme prometido. No primeiro vídeo, galera, eu falei um pouquinho sobre a história do Android e tal, até ele ser lançado, tudo que passou, como o Google chegou até o sistema Android e tudo mais. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as versões do Android. Essa série está sendo separada por episódios e tal. Eu não vou falar nesse primeiro vídeo todas as versões do Android, que são muitas. Eu vou explicar um pouquinho também o que mudou de uma versão para outra. Então vamos começar. Conforme eu disse para vocês, a primeira versão do Android, o primeiro aparelho com Android foi lançado em 2008. Foi o HTC Dream. Ele vinha com a primeira versão do Android, a primeira versão comercial. Ela é chamada de Astro, Android Astro. O que ela possuía, cara, quando foi lançado? Ela tinha um Android Market, que é a antiga Play Store, na realidade hoje é Play Store, antigamente era Android Market. Ela tinha um navegador próprio, hoje em dia creio que todos os aparelhos com Android já vem instalado o Google Chrome. Naquela época o Google Chrome não dava para utilizar no Android ainda. Foi também possível a utilização de pastas para aplicativos, para ficar mais organizado no celular. Foi permitido também o acesso à internet no celular, tanto 3G quanto Wi-Fi. A integração com os aplicativos da Google, que eu creio que foi o que mais chamou a atenção dos usuários naquela época, porque, como que eu posso dizer, era bastante interessante você poder utilizar um aparelho que se integrasse com a conta de e-mail sua e sincronizasse seus contatos, sincronizasse sua agenda, seus compromissos e tudo mais. Também foi possível a reprodução de mídias. Eu creio que no ano de 2008, pelo menos aqui no Brasil, a moda eram os MP3 ou celulares também com músicas. Foi também incluído nessa versão do Android as primeiras notificações, que eram de mensagens, chamadas, e-mails, esse tipo de coisa. Ligações também por comando de voz. Muita gente, eu creio que não deva conhecer, porque aqui no Brasil ficou popularmente as ligações por comando de voz a partir do Moto X, que veio com um motor para estar funcionando no idioma português brasileiro, né? Também veio o suporte à câmera, foi o primeiro aparelho com Android que tinha a câmera. Mas o aplicativo de câmera era bastante primitivo, ele só permitia que vocês tirassem fotos, nem vídeo naquela época não tinha, não permitia alteração de resolução, ajuste da imagem, esse tipo de coisa. E também foi incluído o Wi-Fi e o Bluetooth. Naquela época, em 2008, a internet estava explodindo, né? Era necessário ter o aparelho com Wi-Fi e Bluetooth. Esse aparelho ficou por um ano, de 2008 até 2009. Em 2009, a Google lançou a primeira atualização. Era uma atualização pequena, teve algumas melhorias e tal. Também ainda estava somente no aparelho do HTC Dream. O que ela continha nessa atualização? Agora já era possível você obter informações um pouco mais detalhadas sobre comércios, empresas, esse tipo de coisa dentro do Google Maps. Ou seja, a partir do seu celular era possível você incluir e consultar essas informações. Também foi possível agora você enviar e salvar anexos nas mensagens, ou seja, mensagens de MMS, já era possível você enviar alguns anexos, como imagens, trecho de música, tal, ou áudio, esse tipo de coisa. Em 2009 ainda, a Google atualizou novamente o seu sistema operacional. Atualizou para a versão 1.5, que era Cupcake. Essa aqui foi a primeira versão de Android que eu cheguei a utilizar. Eu utilizei ela em 2010, eu tive um aparelho... Meu primeiro aparelho com Android foi um HTC Magic. Eu vou estar colocando a foto dele aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Esse foi o aparelho que eu utilizei. Eu lembro que para pegar ele eu troquei um Nokia N97, se não me falha a mente, que eu tinha, e mais um Nintendo DS que eu tinha por ele. Eu já ouvia falar sobre o Android na época, o Symbian era vamos dizer assim, era mais famoso, era mais popular, tinha os aplicativos melhores tal para smartphones. Quando eu ouvi sobre o Android, eu fiquei impressionado, eu queria aquilo para mim. E foi quando eu consegui o meu primeiro aparelho com Android. Quando eu percebi que eu poderia estar pegando meus contatos que eu tinha salvo no aparelho, gerado no arquivo de TXT, importar para o meu Gmail, e a partir dele eu tirar meus contatos para o meu aparelho, cara, fiquei impressionado com isso.
Aí eu pensava, pô, se eu trocar de aparelho, eu entrando com a minha conta do Google novamente, eu vou ter todos os meus contatos de volta. Isso de sincronizar, essa sincronização em todos os aparelhos que tivesse Android me impressionou na época. Eu nem imaginava isso, nem imaginava que isso era possível. Então, o que foi possível nessa atualização 1.5, Cupcake? Foi a primeira atualização que permitia os usos com o aparelho no touchscreen. Na época eu criei aqui que devia ter um celular da Motorola, que era um celular com flip e tal, que tinha o touchscreen uma canetinha para você utilizar ele também. Então foi permitido o uso de aparelhos com touchscreen. Foi também permitido o suporte aos widgets, que se o aparelho tem touchscreen, widgets vai ajudar bastante, né? Eu lembro que eu ficava sempre com widgets do Facebook na tela, do Twitter e tal, para eu ficar olhando, né? Porque eu também tinha Orkut e tal. Foi permitido também a gravação de vídeo em MP4 e 3GP. Na época, eu creio que a maioria dos aparelhos só filmavam em 3GP, a qualidade era bastante baixa, mas era o que a gente tinha, né? Fazer o quê? A gente tinha que utilizar. Foi também permitida a função de copiar e colar no navegador. Eu lembro que era bastante difícil fazer isso no navegador naquela época. Usar também imagens nos contatos, ou seja, a gente podia colocar foto das pessoas nos nossos contatos. Aí foi também colocada animação na transição de tela, tal, como passar, faz uma animação de cubo, esse tipo de coisa. A rotação da tela também, se você fosse utilizar o navegador, por exemplo, você virava o aparelho e utilizava ele na orientação paisagem, né, na horizontal. E também foi permitido o upload de vídeos para o YouTube e fotos para o Picasa. Cara, isso era demais na época, a gente podia fazer uns videozinhos brincando e colocar na internet. Em 2009 ainda, a Google novamente atualizou seu sistema operacional. O Android estava crescendo bastante, então foi necessária uma atualização para poder, como eu posso dizer, atrair mais consumidores. E essa foi a versão 1.6, a Donut. Essa foi a segunda versão de Android que eu utilizei, meu aparelho atualizou. Então, o que foi incluído nessa nova atualização? Foi incluído algumas melhorias na pesquisa por voz, entrada de texto para contatos, favoritos. Os desenvolvedores agora podiam incluir suas criações nas buscas na Play Store ou na internet. Um motor de fala que permitia os aplicativos falar na sequência de texto. Por exemplo, se você recebeu uma mensagem e você não podia olhar seu celular, não podia ler, uma coisa assim. Ou então você estava no metrô, no ônibus com fone de ouvido, recebeu uma mensagem, não tem como se tirar o aparelho. Você conseguia que o seu aparelho lesse a sua mensagem ou lesse o e-mail para você. Foi uma melhoria também no Android Marketing em relação a buscas, ou seja, era muito mais fácil você encontrar os aplicativos que você precisava com uma pesquisa um pouco mais simples. A velocidade e a integração entre a câmera de fotos e a de vídeo. Para quem não sabe, na versão 1.5 do Android, eram aplicativos distintos, ou seja, se você quisesse utilizar a câmera para fotos, você abria o aplicativo de câmera. Se você quisesse filmar, você abria o aplicativo de vídeo. Eram diferentes. E também era possível agora a seleção de várias fotos, no caso para você excluir, vamos dizer, você está tentando tirar uma foto, principalmente para mulher, que nunca gosta da foto que tira e acaba tirando muitas para poder fazer o que precisa fazer, já era possível você selecionar várias fotos tal, e clicar no botão de excluir. Também já foi permitida a conexão CDMA e EVDO. Aqui no Brasil, eu creio que seja um pouco mais difícil de ver, pelo menos naquela época. Conexão CDMA é bem no início da Vivo, tal, que eram os aparelhos que não utilizavam chips. Também foi incluído o Wi-Fi 802.1x, que era um novo padrão, e agora a possibilidade de utilizar as VPNs, que eu creio que salvou muita gente aí quando o WhatsApp foi bloqueado por 48 horas aqui no Brasil. Também foi adicionado o suporte para telas de até 1366 por 768 na resolução. E também foi incluído o print screen, que a gente utiliza até hoje. No finzinho de 2009, a Google atualizou novamente seu sistema operacional. Da versão 1.6, ele pulou para 2.0, que foi chamado Afroio. A 2.0, a Afroio foi atualizada para 2.0, depois foi para 2.0.1, aí foi para 2.1, e eu creio que para 2.2, e ainda chamando Froio. O que aconteceu nessas atualizações? Deixa eu falar um pouquinho sobre elas. O que foi possível a partir disso? A Google agora, ela aumentou a possibilidade, ela adicionou a possibilidade de você colocar mais de uma conta de e-mail para ser sincronizada no seu aparelho. Ou seja, se você tivesse duas contas de e-mail do Google
e você tivesse contatos distintos. Por exemplo, eu tenho a minha conta pessoal e tenho a minha conta do trabalho. Muitas empresas utilizam Google Apps para integrar, vamos dizer assim, os seus funcionários. Algumas faculdades também, tal, como a Anguera, creio que utiliza até hoje, pelo menos quando eu estudava lá ainda utilizava. Então, possibilitava os usuários estarem colocando duas contas nos seus aparelhos. Ou seja, agora eu podia colocar duas contas de e-mail no Gmail e ela sincronizaria isso e baixaria todos os meus e-mails. Lá dentro eu faria uma seleção e filtraria o e-mail de cada conta. Também foi possível agora o suporte ao Microsoft Exchange. Também existem algumas empresas que utilizam esse serviço para envio e recebimento de e-mail. O Bluetooth agora 2.1, na época eu creio que tinha gente que utilizava ainda o Bluetooth. Também foi melhorado a interação com os nossos contatos, tal. Foi permitida pesquisas entre as mensagens que a gente tinha, SMS, MMS, por palavras, tal, por contatos, esse tipo de coisa. Foram adicionados recursos nas câmeras que não tinham anteriormente, como flash, zoom digital, efeito de cor, filtro e mais algumas coisinhas. Foi melhorado também a velocidade dos aparelhos. Na época, bastante gente reclamava que o Android travava bastante e tal. Era um sistema que estava começando agora, galera. Não tinha muito o que pedir dele. Ele estava fazendo muito por nós naquela época. Mas foi melhorado o gerenciamento de memória, gerenciamento de energia e tal. E foi também adicionado um dicionário inteligente para o teclado virtual. Ou seja, você digitava as palavras, o aparelho ia salvando essas palavras que você digitava. Quando você começava a digitar ela novamente, ele já mostrava para você. Bastava você apertar a barra de espaço, ou então clicar na palavra, que ela já completava para você. Também era possível, com isso, você colocar a sua conta de e-mail. Por exemplo, eu tenho um Gmail, eu utilizo bastante, digito bastante palavra por lá. Eu posso entrar na configuração do meu teclado, colocar minha conta de Gmail lá, ele vai salvar todas as palavras que eu digitei no meu e-mail, incluindo no meu teclado. Mesma coisa também eu podia fazer com o Facebook, com o Twitter e com as minhas mensagens. Isso ajudou bastante na utilização do teclado. Também foi adicionado suporte ao HTML5, na época ele estava explodindo, até hoje aí tem muita gente que chega nem a conhecer, tanto que, para vocês terem ideia do tamanho do HTML5, a Google quer que o Flash, a Adobe, pare de utilizar o Flash, pare de disponibilizar o Flash na internet, para que seja tudo utilizado HTML5. Ele pode fazer tudo que o Flash pode fazer, entre outras coisas. Essa versão também teve o suporte aos novos tamanhos de tela, que eram HD e a Full HD. Não, na época não tinha Full HD ainda. Aos novos tamanhos de tela e resolução e tal. E agora também era permitido os papéis de paredes animados, ou os live wallpaper, que a gente via bastante nos aparelhos. Eu lembro que eu vi um Motorola DeFi de um amigo meu, que ele tinha um fundo de tela que o peixinho ficava passando, tá? Eu fiquei de boca aberta com aquilo. Na época ainda eu utilizava o meu aparelho na versão 1.6, não tinha atualizado para o Froio ainda. Então em 2009 ainda, como eu disse para vocês, o Froio foi atualizado, não, em 2010, errei. Em 2010 a Froio foi atualizada para a versão 2.1, depois foi para 2.2, aí foi para 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. Eu vou falar um pouquinho sobre as melhorias que o sistema teve nessas atualizações. Foi otimizado o gerenciador de memórias, o gerenciador de memória novamente para aumentar o desempenho do aparelho. Foi adicionado também o motor de JavaScript no navegador, ou seja, agora era possível você executar os comandos de JavaScript no navegador. Suporte ao Android Cloud. Foi melhorado também o suporte ao Microsoft Exchange. A inclusão do hotspot Wi-Fi, que bastante gente utiliza hoje em dia, que é basicamente você usar sua internet, seu plano de dados como Wi-Fi e distribuir para outros aparelhos. A opção de ativar e desativar os dados da rede móvel. Naquela época ainda o pacote de dados era uma coisa assim pequena, vamos dizer assim, não era todo mundo que tinha acesso. E as pessoas que tinham acesso, vamos dizer assim, seu plano de consumo era muito pequeno. Então era necessário você ter esse controle, você poder ativar e desativar quando fosse necessário. Também foi a primeira atualização no Android Market, para estar melhorando os aplicativos e tudo mais. A troca rápida agora dos idiomas no dicionários para digitação, ou seja, se você precisasse digitar alguma palavra em inglês, você clicava lá, mudava o dicionário, você digitava a palavra em inglês e ele salvava no dicionário em inglês e você tinha um dicionário em português também.
era possível você fazer isso. Se você digitasse daí, utilizando o teclado, a palavra em inglês, ele sozinho buscaria naquele dicionário em inglês e completava para você. A compatibilidade também com Bluetooth para utilizar no carro e alguns docks. Suporte a senhas numéricas, alfanumérica agora. Suporte a upload na navegação, ou seja, se você quisesse utilizar o navegador lá e vou fazer o upload de uma foto para o Twitter, uma foto para o Facebook, eu vou fazer o upload de uma foto para o meu Flickr, para o meu Picasa, alguma coisa assim. Agora pelo navegador você também podia fazer. Suporte aos GIFs no navegador? Sim, o nome é GIF, não GIF. Ou seja, agora você tinha também aquelas imagens em movimento e tal, que foi muito tempo usado no Orkut, que encheu o saco da gente. Suporte à instalação de aplicativos na memória externa. Tem bastante gente que reclama disso. Para vocês terem ideia, há pouco tempo atrás eu tive o Redmi 2 e era necessário fazer root para poder instalar aplicativos na memória externa do aparelho. Enche bastante o saco isso. Mas essa versão do Android na Froi já foi possível fazer isso. E o suporte para telas HD de até 4 polegadas de 320 ppi. O que são ppi? São pixels por polegadas, ou seja, quanto maior essa quantidade de ppi, maior a qualidade da imagem que seu aparelho vai poder reproduzir para você. Bom galera, eu acho que até o momento é isso. Vamos deixar agora o resto do próximo vídeo. Tô chegando a quase aqui 17 minutos de vídeo. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha aí, compartilhe com seus amigos galera, pra vocês terem ideia. O compartilhamento está ajudando bastante nós que somos desenvolvedores de conteúdo. Então compartilhe com seus amigos, galera. Eu tenho certeza que para aqueles que têm curiosidade, que têm vontade de aprender um pouco mais sobre o Android, vão gostar desse vídeo. E é claro, galera, se você for novo por aqui, inscreva-se aí que novos vídeos irão, beleza? Agora vai ficar um pouco mais fácil aqui pra gente continuar nossa série. Eu tô na minha casa, é mais fácil de eu trabalhar, de eu conseguir desenvolver esse conteúdo para vocês. Então pode esperar aí que a partir dessa semana a nossa série vai continuar de vento em popa, beleza? Muito obrigado mais uma vez, valeu, tchau, tchau. Galera, deixe seu like, deixe seu favorito, compartilhe com seus amigos, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores e é claro, inscreva-se no canal, beleza? Falou, tchau, tchau.